A mesa de agora é Estética, Psicanálise e Arquiteturas da Resistência. A gente tem o Franz Manata, que é artista visual e curador, e a apresentação dele é intitulada Som como Dispositivo Social. E temos também uma outra apresentação, que é do Grupo de Estética e Psicanálise do EBEP, do Rio de Janeiro, e que são algumas pessoas que estão aqui, mais a Nelma e a Zélia, e o nome da apresentação é Resistindo com Virgínia de Medeiros, o poder das imagens e das vozes dissonantes. A gente vai iniciar pelo grupo de estética. Então, nós vamos, antes da fala da Nelma, que vai falar sobre o nosso trabalho, a gente vai apresentar um vídeo de 10 minutos da Virgínia de Medeiros, que é uma artista baiana, uma artista de 46 anos, radicada em São Paulo, e que trabalha, sobretudo, com videoinstalações. O vídeo se chama Cais do Corpo, e vai ter uma duração de apenas 10 minutos. Projeto de Revitalização do Porto Maravilha, Rio de Janeiro, 2015. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo, Virgínia. Eu não posso mostrar minha cara. Fala você. Essa praça cheira a sangue. Sangue dos milhares de escravos mortos. Sangue das prostitutas assassinadas. Sendo lavado, apagado, aterrado. Só de Praça Mauá tenho 45 anos. Aprendi muito com a prostituição. Aprendi, sobretudo, a silenciar. Eu tenho medo. Sou uma sobrevivente. Não dá para morar na rua e ainda ser um alienado. Pago R$20 para dormir. A vista da janela do meu quarto é linda. Mas isso aqui não é mais para mim. Museu do Amanhã? Eu quero saber do agora. Os camelôs já foram retirados daqui. As prostitutas não têm vez. Tudo isso vai desaparecer. Os queridinhos são os turistas.
petição é legítima. Puta tem poder dentro de um país machista, que se ancora no cais do corpo, para gozar, chorar ou falar bobagens. A gente acolhe. A gente acolhe. Mas quem é pela gente? Estão escavando. Tá tudo oco aqui embaixo. A praça vai afundar. O mar vai voltar. Aqui um dia foi mar. O mar vai voltar e só ele pode lavar a dor e o sangue dos que perderam a voz. Eu não posso falar. Eu tenho medo. Viver é conviver. Essa frase não é minha, não. É de Drummond de Andrade. Bom, agora a Nelma vai apresentar o trabalho do grupo de estética e psicanálise que foi feito em cima desse filme. Boa tarde a todos e a todas. Bom, Resistindo com Virgínia de Medeiros, o poder das imagens e das vozes dissonantes, por Margarida Cavalcante, Mariana Pombo, Maria Helena Legei, Nelma Cabral e Zélia Vilar. Como trabalho de um grupo, eu vou optar por ler, tá? O vídeo Cais do Corpo fez parte do projeto Visualismo, Arte, Tecnologia e Cidade, que em 2015 propôs a 20 artistas um diálogo entre arte, espaço urbano e tecnologias aplicadas às linguagens visuais na zona portuária do Rio. Numa projeção monumental na fachada do edifício à noite, vemos
o apagamento de uma tradicional zona de prostituição que conheceu o auge, o glamour e a decadência para se transformar no Porto Maravilha, alterando a vida social e a identidade da região. Fazendo da Boate Flórida um laboratório, Virgínia de Medeiros encontra nas meninas, modo como ela chama as prostitutas que ali trabalhavam, uma usina de energia e criação, nos pondo em contato com as performances do corpo, imagens e vozes de quem não pôde fazer o luto pela perda de um lugar construído de vida pulsante, num jogo de imagens poética que nos arranca de nosso conforto. E a partir daí, ao nos pôr em contato com a precariedade dessas mulheres e a zona de abjeção aí construída, que nós começamos a trabalhar a obra da Virgínia. Nossa atualidade é marcada pelo aumento da vulnerabilidade social e pela precarização das condições de subjetivação. Mas a insegurança não atinge a todos da mesma forma. Birman observa que a sociedade neoliberal contemporânea produz contingentes populacionais marginalizados, sem emprego e sem proteção do Estado, que se cristalizam em uma permanente condição de insegurança. Judith Butler nos oferece ferramentas para avançarmos na discussão. Sua proposta é que compreendamos a precariedade como condição compartilhada por todos nós, como algo que temos em comum. Ser precário significa que toda vida, todo corpo depende do outro e, ao mesmo tempo, está ameaçado por esse outro. Todos dependemos para sobreviver de condições exteriores, sociais, políticas, econômicas, que tornem vivível uma vida. O que acontece é que nem toda vida é considerada passível de lamento e de luto. Nem todo sujeito conta como sujeito. Temos, de um lado, vidas consideradas humanas, legítimas e protegidas pelo Estado, que têm, portanto, sua precariedade minimizada. De outro, populações designadas como dispensáveis, não humanas, abjetas e que têm sua precariedade maximizada. Mais exposta à doença, pobreza, violência, inclusive do Estado, estão os negros, os índios, a população LGBT+, os imigrantes e as mulheres. Berenice Bento entende que nosso Estado promove uma política de fazer morrer sistemática contra populações que são vistas como devendo desaparecer. A socióloga aponta a existência no Brasil de uma cultura política baseada na eliminação do outro, de corpos que poluem a pureza, de uma nação imaginada, branca, racional, cristã e heterossexual. Para este contexto político, o trabalho sexual é considerado abjeto. Por um lado, o fato de a maioria das trabalhadoras do sexo pertencer às classes populares e não participar do mercado de trabalho formal já as coloca em posição estigmatizada. Por outro lado, este lugar está ligado ao desafio que essas mulheres representam às normas de sexualidade e de gênero ainda hegemônicas hoje. Embora as conquistas feministas desde os anos 70 tenham contribuído para separar a sexualidade feminina da reprodução e do destino obrigatório da maternidade, seu erotismo ainda se encontra no campo do ilegítimo, do desviante, do perigoso. George Bataille defende que foi na modernidade que o comércio sexual veio ao lugar de desvio e abjeção. No mundo pré-cristão, esse comércio integrava o campo do sagrado, e em lugares consagrados às mulheres que disto se ocupavam, tinham um caráter análogo ao dos sacerdotes. Com a associação entre erotismo, mal e degradação social das classes miseráveis,
essa atividade foi expulsa para zonas do espaço urbano, identificadas como abjetas. As prostitutas não têm vez, os queridinhos são os turistas. Uma fala que a gente ouve, né, no vídeo. Essa frase é paradigmática da divisão entre vidas protegidas e as outras. O processo de revitalização da Praça Mauá exigiu a eliminação de populações precarizadas em prol de uma zona higienizada. O urbanismo contemporâneo quer transformar as cidades ou regiões da cidade em um grande negócio. Para Arantes, os projetos de urbanização têm como estratégia intervir em zonas degradadas da cidade que historicamente foram significativas, visando sua transformação em uma indústria cultural e turística. Os termos decadência, degradação, sujo, perigoso atendem a interesses econômicos que se servem deles para fundamentar esses projetos, assim como os termos alavanca, motor, revitalização, renascimento, servem para mascarar a segregação social. Tanto o título, Porto Maravilha, como as manchetes, Praça Mauá renasce como cartão postal da cidade. Revitalização da zona portuária do Rio. Foi dada a largada para mudar a cara da cidade maravilhosa. Mostram que o objetivo era reforçar o diagnóstico de uma região sem vitalidade e escamotear o propósito de gentrificação estratégica, surgimento de um novo perfil de habitantes e atividade econômica completamente diferente. A pergunta, a gente acolhe, mas quem é pela gente? Revela ao mesmo tempo a distribuição diferencial da precariedade e precariedade como condição compartilhada. A prostituta, com sua precariedade maximizada, acolhe a precariedade de seu cliente. Ambos, profissional e cliente, são precários, mas o não reconhecimento dessa condição comum coloca a mulher em maior lugar de exclusão e exposição à violência. O projeto político de Judith Butler é a condição precária que nos aproxima e une e que permite identificações entre sujeitos. Bataille, na mesma direção, defende uma fluidez maior das oposições que conduziria a trocas e potencialidades. Para este pensador, os corpos abjetos carregam uma potência subversiva que podem abrir uma outra racionalidade em que alto e baixo interajam em uma dinâmica e economia de trocas constantes e onde podem extrair suas forças. Isso encontramos no trabalho de Medeiros, nas imagens das performances corporais, tanto no interior da boate como fora dela, que tocam nosso olhar, nossos ouvidos e nos implicam em sua obra. Com o cais do corpo, a artista humaniza, legitima, traz para perto subjetividades até então estigmatizadas, diferença absoluta com quem uma identificação não era possível. Ao nos conduzir para o universo das meninas, a artista abre a possibilidade de identificações baseadas na vulnerabilidade nossa e delas. Quando defendemos o reconhecimento da precariedade, da vulnerabilidade, do sofrimento, das subjetividades tidas como não humanas, não se trata de atestar para elas uma condição de vítimas. Trata-se, sim, de reconhecê-las naquilo que podem ser, em suas potencialidades e possibilidades de futuro. Demandar ou oferecer reconhecimento não equivale a pedir que se reconheça o que cada um é, e sim invocar o devir. Medeiros desenvolve uma estética que, ao contrário de vitimizar, mostra a força e a potência. A prostituição é legítima. Puta tem poder dentro de um país machista que se ancora
no cais do corpo para gozar, chorar ou falar bobagens. É uma outra fala do vídeo, né? A artista afirma que sua proposta não é apenas dar visibilidade às mulheres, mas exibir seu potencial de erotismo e resistência. A sujeição às normas não é absoluta, elas resistem. O corpo é lugar de resistência política. Olhamos seus momentos eróticos, a poética de suas imagens, silenciados, mas nem por isso sem memória, imantados por reminiscências de intimidades e jogos de poder. Ao usar gelo seco, filmando com a câmera de baixo para cima, ela metaforiza, põe os corpos num lugar sublime, como que flutuando. Medeiros lê um texto cuja autora, impossibilitada de dar voz ao seu escrito político e poético, enquanto isso, dança. Anos de silenciamento são rompidos. A artista, no ato de fala, torna visível a vida pulsante de uma zona de perigo. Em seu medo de falar, em sua desqualificação de si como falante, a prostituta fala pela voz de Virgínia e nos diz que aquela praça cheira o sangue dos escravos mortos, das prostitutas ali assassinadas. E se a vida pulsante daquelas meninas e daquele espaço ficariam relegados ao esquecimento com a intervenção urbanística, esta obra abre fendas para que vozes enunciem outros modos de existência, os modos de existência dos povos, das pessoas que habitavam aquela região. Essa desautorização do lugar de fala nos leva à Grada Quilomba. Segundo essa pensadora, não é sempre que aquele que se encontra num lugar subalterno pode falar ou recuperar a voz, mesmo que tente com toda a sua força. Há uma hierarquia determinando quem pode ou não falar. Mas, para a autora, a margem, mesmo reprimida, também é subversiva, aberta, cria modos de resistência. Em Cais do Corpo, encontramos o potencial subversivo e criativo de que fala Quilomba. Escutamos vozes, discursos, saberes qualificados de subalternos. A fala, ao se fazer presente, veiculando a morte, a dor e o desejo, com a performance de um corpo dançante e um jogo, água, espelho, imagem, produz uma caixa acústica de afetos que ressoam em nós. Psicanaliticamente, diríamos que esta obra se dirige ao outro, o público que só está presente como por vir, para olhar e escutar essas vozes, as memórias que os corpos das meninas o lugar guardam, as potências de vida violentamente emudecidas pelos discursos e imagens produzidas no centro. Em seu texto, A Imagem da Humanidade, Marisa Flórido diz que, no que concerne às imagens das populações marginalizadas, oscilamos entre uma superexposição espetacularizada e uma subexposição imposta por aqueles que determinam as aparições. Mas, em ambos os casos, o efeito é a anulação desse outro. Se, por um lado, as comunidades, o outro, as minorias, as causas sociais nunca foram tão objeto de trabalhos de arte como hoje, por outro, essa exposição não se traduz em melhor representação política e estética. Ao contrário, certos sujeitos não têm direito à imagem, não têm lugar na vida pública e na representação política, não têm direito de ser incluídos na imagem da humanidade comum. Para a autora, a arte contemporânea pode assumir a tarefa de dar testemunho e visibilidade aos condenados à inexistência estética e política, mas questiona o modo de fazer isso. Perguntas da Marisa Flórido. Como dar visibilidade aos sem imagem, sem palavras, incluí-los na imagem da humanidade?
E como fazê-lo sem considerá-los à distância apaziguadora, sem condená-los, e como fazê-lo sem condená-los à distância apaziguadora dos gabinetes de curiosidade? Aceitamos a diferença desde que separada e emoldurada nas vitrines expositivas. Ela aproxima o trabalho artístico do paradigma político da polis, exercício de atuar e falar juntos, em que cada um de nós aparece para o outro na medida em que os outros aparecem para nós. Isso envolve ainda sair da identidade de um si mesmo e se expor ao fora, à alteridade e à alteração. Essas ideias de Flórido nos parecem muito pertinentes para a análise de Cais do Corpo. Em primeiro lugar, porque ali vemos a tentativa de garantir o direito das prostitutas à imagem e à voz, o direito de serem incluídas na categoria do humano, ter existência estética e política. Em segundo lugar, porque a artista rompe com a distância apaziguadora dos gabinetes de curiosidades e se expõe, se deixa afetar pelo fazer artístico, pelos sujeitos que participam dele com ela. Diz Virgínia: todo o meu trabalho nasce do desejo de adentrar diferentes espaços sociais, normalmente pouco visíveis, e me deixar afetar pelos códigos, pela moral e pela ética, pelos valores que existem nesses lugares fora do padrão normativo. O que me move é o desejo de encontro, é a energia vital do poder da alteridade, o desejo de me construir a partir dessas experiências. A artista atua como uma espécie de mediador social que ativa temporariamente o convívio e se oferece como catalisadora de afetos não nomeados, aprisionados na palavra unívoca própria de preconceitos e valores morais engessados, para promover outros possíveis, marcados pela estesia, pelo encontro, advindos da experiência, rompendo com o estabelecido, fazendo surgir o novo, o sublime, muito além do belo, da constância, da harmonia e da perfeição. Possíveis que, como afirma Biermann, rompem com a repetição do mesmo, o imperialismo do falo, entreabrindo a subjetividade para o erotismo e a criação. Segundo Didier Huberman, cabe ao artista usar a liberdade inerente ao seu fazer para falar da liberdade dos outros. E entendemos que Virgínia de Medeiros faz isso. Despe-se de sua autoridade e garantias, expõe-se ao próprio desamparo para dar visibilidade aos verdadeiros protagonistas da história, aqueles que não têm nome, e fazer existir aquilo que, excluído, permaneceu fora do representável. Na vertigem do descentramento, na perda da identidade, no abrir-se para o outro, sobrevêm marcas e inscrições psíquicas que sedimentam novas vias de escoamento e encaminhamento das forças e intensidades pulsionais. A economia subjetiva se enriquece em alternativas, propiciando uma multiplicidade de identificações, colocando em questão a rigidez das formações identitárias, excludentes por natureza, possibilitando na horizontalidade das relações e no entrelaçamento dos encontros, o estreitamento dos laços fraternos e a criação de novos mundos. Encerro, então, com a frase dita no vídeo: viver é conviver. Viver não, viver sem. Como viver sem conviver na praça de convites. Carlos Drummond de Andrade. Bom, agora eu me autorizo a falar. Eu acho que, pensando, eu acho que depois com o Franz também, eu acho que esse trabalho conversa até muito com a primeira mesa também, algumas questões, né? Mas que
eu preferi apresentar, em vez de fazer intervenções na fala, apresentar o que a gente havia produzido, o grupo havia produzido. Tá bom? Obrigada. Tá. Som. Só falta ligar o som, gente. 2 segundos mais. Deixa eu pegar a cadeira vazia. Eu boto a sua cadeira. Quer sentar ali? Pronto, tudo certo, gente.
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todas e todos, a todos, né, ao convite da equipe, da mesa, dos organizadores. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de questões muito caras para a minha prática artística. Eu tenho um trabalho amplo, que envolve várias áreas do conhecimento, mas eu vou centrar aqui a nossa fala a partir da minha prática artística. Afinal de contas, o nosso desafio hoje é discutir questões estéticas a partir do tema. Então, instigado pelo tema Arquiteturas da Resistência, na estética, psicanálise e arquiteturas da resistência, que é o tema da nossa mesa, a gente resolveu fazer um recorte possível dentro do nosso trabalho, que é uma produção de mais de 20 anos, para tentar mostrar para vocês como a gente constrói essa questão da resistência. Tá? Para a gente é importante frisar que resistir é agir. Tá? E para isso nós nos colocamos no centro do problema. O trabalho, essa dupla chamada Manata Laudares, que eu faço com Saulo Laudares há mais de 20 anos, ela é importante situar no tempo e no espaço, porque o tempo e espaço diz muito do que estamos pesquisando e fazendo, e diz muito do que eu vou discutir com vocês hoje. A gente começa a produzir em meados, se conhece em meados dos anos 90, e meados dos anos 90, não só fim de século e milênio, mas é a chegada, em definitivo, da era da economia da informação. Essas questões colocadas pela era da economia da informação, essa experiência sintética que perpassa toda a nossa vida, corações e mentes, são questões que estão nos instigando desde lá atrás, desde meados dos anos 90. Então, são perguntas que voltam com frequência. Como é produzir, como é transmitir conhecimento. Então, a partir da experiência de ambos, Saulo é músico, produtor, DJ, e eu tenho um envolvimento muito grande com toda a cena da música eletrônica que se constrói nos anos 90 em Belo Horizonte. Ambos somos mineiros e viemos de Belo Horizonte, estamos aqui há quase 20 anos. E por isso escolhemos o som para trabalhar. Tá? O som é um dos aspectos que tocam tanto a alma, o espírito, quanto o corpo. Ele não pede especialistas. Ao contrário das discussões estéticas, da arte contemporânea, mesmo que pode ser fruída por qualquer pessoa, a partir de qualquer ponto de vista, ela precisa bastante de uma experiência estética. Bem, então, sob que aspecto o som é tratado como dispositivo social? Vou fazer um pequeno preâmbulo, bem rápido, para tentar mostrar para vocês como o som entrou nas artes plásticas, visuais e contemporâneas. Hoje você não tem nenhum artista contemporâneo ou alguma exposição que não tenha a experiência do som envolvido. Então, ao longo da história, durante muito tempo, a experiência do som e a experiência da plástica, elas eram separadas. A experiência do som era dada para a música que habitava o campo do tempo. Porque a música é uma experiência que passa pelos nossos ouvidos e ela só se retém nos nossos corações e mentes. As artes plásticas, e hoje que a gente chama também de visuais, elas sempre habitaram a experiência do espaço. Elas precisam da arquitetura, seja ele um cubo branco, uma sala ou espaço público, mas elas sempre habitaram a questão do espaço. Só tem que no século XX, a partir de Duchamp e dos futuristas, que foi o primeiro movimento de vanguarda moderna, dar estatuto estético para o som, afinal de contas eles olham para os sons do mundo, para a mudança que o mundo passa na virada do 19 para o 20, e começam a criar novas gamas de som, instrumentos e questões. Então é Duchamp e os futuristas que procuram dar materialidade, ou seja, espacialidade à questão do som. Não vou entrar nesses detalhes, nessas questões com muito detalhe, vou manter na síntese. Então, normalmente, ao longo do século XX, a gente viu que ele foi dividido em dois grandes campos de abordagem, como forma e como processo. Né? De novo, o Duchamp é o primeiro a falar que o som também ocupa espaço. É o Duchamp a falar de sculpture musicale. O Duchamp é o primeiro a tratar de aleatoriedade. Duchamp é o primeiro a tratar de acaso. O primeiro a tratar de silêncio. Questões que foram absolutamente caras a John Cage e que conduziram toda a vida e a pesquisa estética de Cage, né? Que era amigo,
pessoal de Duchamp. Mas um outro aspecto, então essa prática que tem o som como forma, ela se estrutura em dois artifícios, ou na captação, no gravador, no microfone, ou na difusão, as caixas de som. Em geral, são assim que as instalações, os trabalhos se estruturam para a construção de objetos e espaços. Mas, a partir de meados do século XX, começa a surgir um outro tipo de trabalho artístico, processual, que apoia numa coexistência onde seres humanos, objetos e formas constroem um significado específico. Aí está surgindo o que é a moeda corrente da arte contemporânea, nas palavras de um crítico francês chamado Nicolas Bourriot, a estética relacional. Se a gente quiser usar o crítico suíço Hans Ulrich Obrist, ele vai chamar de paradigma do laboratório. Se a gente quiser usar o conceito da Claire Doherty, ela vai chamar de arte situada, ou do Roger Wright de ready-made recíproco. Todas essas palavras dizem respeito à mesma coisa. Um tipo de prática que nós, brasileiros, notadamente Ligia e Hélio, ajudaram a fundar essa estética que depende da participação estrutural do outro dentro do trabalho. Pois bem, essa é a pauta contemporânea da arte que envolve com o som. Mas a gente percebe que existe uma facilidade muito grande desse tipo de prática chamada de laboratório, essa relacional, de se tornar vendável e como espaço de lazer e entretenimento. Hoje a gente não tem nenhuma exposição grande, estruturada, que não tem uma experiência relacional proposta para o público. Aliás, os departamentos de marketing sequer autorizam se não estiver isto incluído nas suas propostas. Elas precisam de estar. Então, para a gente, isso é um problema a ser enfrentado, porque diz respeito a um aspecto da era da economia da informação, que é a economia da experiência. O que vem a ser a economia da experiência são estratégias de marketing que buscam substituir bens e serviços por experiências pessoais, planejadas e organizadas. Isso para a gente é um problema. Isso é um problema porque perde a potência, há um tutelamento do que é possível, e o que não é possível é sumariamente cortado. Então, até a crítica, o limite da crítica é controlada, né? Ela é incorporada de uma maneira conveniente. Então, como fugir como inscrever os discursos e a prática fora desses circuitos especializados e mercantilizados? Isso nos faz fazer uma pergunta básica: como estabelecer um novo modelo para a arte nessa sociedade em rede? Altera por completo a experiência da verticalidade do século XX com a horizontalidade do século XX, altera por completo a noção de autor do século XX, até o século XX, com a noção de autoria no século XXI, a partir dessa experiência da informação. Então, como a gente poderia construir um novo modelo? É possível pensar nisso, sem repetir as práticas das vanguardas, no sentido da ruptura? Como a gente pode construir novos léxicos, novos modelos que vão coabitar? Tá? Então, é possível, sem replicar as ideias e os conceitos dos anos 60 e 70, a gente costuma usar a seguinte metáfora: os artistas contemporâneos hoje estão caminhando para o futuro de costas, só olhando para os anos 60 e 70 e repetindo indefinidamente questões que foram potentes num contexto utópico e que têm zero de potência no contexto distópico que vivemos hoje. Então, isso para a gente faz a gente voltar essas questões dos anos 90 e fazer uma série de indagações, porque a chegada dessa era da economia da informação deu outra dimensão para o que é espaço, notadamente o espaço social. Não é mais aquele problema da forma num espaço, num cubo branco. Para a gente ela tem uma outra dimensão. Então a gente começou a colocar uma série de perguntas. Qual será o objeto da arte nesse contexto? A gente sabe que todas as vezes que o mundo passou por torções tão violentas, tal qual estamos passando hoje, mudou o que era o objeto da arte, mudou o estatuto do artista, mudou a forma de transmitir conhecimento e mudou até como é a estrutura de mercados. A gente sabe que a primeira grande torção acontece com o helenismo na Grécia, entre os séculos 7 e 4 a.C. Cria-se o artífice, né? Cria-se o naturalismo idealista. Depois, com a chegada do capitalismo em 1500, é uma outra torção violenta. Aí sim surge o artista burguês, tal qual a gente conhece,
hoje. Depois uma outra torção ali entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Outra torção decisiva é a chegada do século XX com o ready-made, que causou uma torção tão violenta no panorama da cultura, a partir dessa proposta de Marcel Duchamp, só comparável a Brunelleschi. Só 2 vezes aconteceu esse impacto tão violento que aconteceu na cultura, né? O ready-made coloca na prateleira da história todo o juízo estético kantiano numa tacada só. E como diz o crítico francês Thierry Dedouve, ele vai instituir o juízo estético moderno. Tá? Então, as perguntas foram surgindo. Como transmitir conhecimento? Como realizar arte nesse contexto? Realizar no sentido de mercados? Criar novos mercados? Eu trabalho em mercados não monetizados e mercados monetizados. Como eu construo novas economias para fugir desses espaços circunscritos? Né? Isso é resistência, viu, gente? Isso é pensar a resistência. Então, o que queremos com o outro? Vocês viram, não sei se vocês viram a entrevista do Cildo Meirelles no El País, por ocasião da grande exposição que ele está fazendo no Sesc Pompeia, em São Paulo, ele falando que a arte contemporânea é prostituta, ela está onde o dinheiro está, e não tem como negar. Então, como a gente pode trabalhar com essa dicotomia de algo tão fabuloso, que é como se fosse uma moeda onde habita um par antitético, de um lado a dádiva, do outro lado a commodity. É um contrassenso, são coisas que não poderiam existir, mas de fato acontecem, eles existem. Então, como trabalhar com os não especialistas? Como resgatar a responsabilidade e assim alterar o papel social do artista? Todas as vezes que a humanidade passou por torções violentas, o papel social do artista alterou. Nós estamos apostando violentamente nisso como estratégia de resistência. Mudar o local e o papel social desse artista. E, por último, como estabelecer novos léxicos. O que é o léxico? É um termo que eu apropriei de Barthes, que tem a ver com o plano da construção do sentido da linguagem. O léxico é aquilo que, independente da poética de cada um, é que torna tudo isso uma arte contemporânea. É possível olhar para um outro ponto de vista e construir novos léxicos? E é isso que a gente está tentando pensar. Então, nesse sentido, a gente trabalha o som como um dispositivo social. Para a gente, ele tem um caráter afirmativo e positivo. O som tem um valor agregador, possibilitador. Serve para promover um resgate da memória e o intercâmbio cultural. Não pede especialistas e é tratado como canal de afeto. O som nos interessa não só como atividade ou organização harmônica, dessas das músicas, como a gente conhece, ou também da atividade do som, os sons concretos, o ruído, né, ou até a oralidade, né, mas também nos interessa enquanto o som, enquanto um corpo. O que implica pensar a ação desse corpo no mundo, sua potência de agir sobre outros corpos, como também de ser afetado por outros corpos. Portanto, seu caráter simultaneamente físico e metafísico. Por isso, pensamos a ação do som na imanência do fluxo de produção de signos, nos saltos e passagem por diversos modos de organização do espaço e do tempo, e na relação entre os sons e a atividade da imaginação e da memória, ou seja, o som como produção de ressonâncias internas ao cérebro. Bem, com relação a dispositivo, comumente os dicionários associam a palavra dispositivo a sentido linguístico, né? Portanto discursivo, a um sentido político, né, ligado à soberania e a questões disciplinares, no sentido jurídico, em termos de legalidade, em termos tecnológicos, no que diz respeito aos objetos, os gadgets, né, e em termos militares, enquanto os dispositivos enquanto aparatos. Tá. Mas quero ressaltar o sentido que é adjetivo. Aquele que é relativo à disposição, que no âmbito da prática artística, observe, eu não estou falando de fazer um trabalho de arte, e muito menos uma obra de arte, que é o somatório de vários trabalhos ao longo da vida. Eu estou falando de uma prática artística. Isso altera um pouco. Que realizamos, articula um conjunto de ferramentas criadas, planejadas e até coordenadas que visam a um fim específico, um objetivo. Portanto, uma característica fundamental do dispositivo que aqui se quer afirmar é seu caráter ativo, o fato de estar ligado à ação. Resistir é agir. De novo, o início da nossa fala. Pois bem, isso a gente chama, esse tipo de prática que a gente conduz hoje, isso tudo que eu estou falando para você só é possível agora de forma retrospecta, olhando 25 anos
de trabalho, de questões. A gente chama isso tudo de arte como artifício, né? É quando essa estratégia, essa prática artística que utiliza atos de intervenção pública altera por completo o papel do artista, o seu objeto e o que chamamos de arte como artifício. A gente usa algumas estratégias, alguns dispositivos de agenciamento, de resistência e deslocamento. Vou tentar mostrar e falar um pouco sobre essas estratégias, mostrando alguns trabalhos que a gente vem realizando ao longo desses anos, de maneira bem rápida e bem sintética, apenas uns. Na estratégia de agenciamento, a gente pode dizer o seguinte, que a gente procura construir uma rede onde se aguçam os sentidos através de dispositivos sonoros, visuais e discursivos. Utilizamos a tecnologia como um meio e nunca como um fim, tal qual é a chamada arte-tecnologia. A tecnologia em si é o problema, para a gente não é o problema. E por isso nós operamos no fluxo da informação, nos colocamos como uma espécie de hub. Tá. Então, portanto, é um trabalho absolutamente centrado na oralidade, na negociação, na mobilização, na produção e no uso de artifícios curatoriais. Para que isso tudo se dê em termos de... Eu estou falando no aspecto metafísico, né? E para que isso tudo se dê no aspecto físico, da materialidade, a arte precisa de ter algum condutor, algum meio, seja lá como onde estiver o problema, a gente adota o que a gente chama de signos universais. Mesmo a violência da presença desses signos, para a gente era uma maneira de desvincular do problema da visualidade que a tradição navega, o problema da representação e da sua crise. Então a gente lança mão de símbolos gráficos, como por exemplo esse X cursivo com parênteses, lançamos mão de uma malha de quebra-cabeça, do passarinho, de um canto de pássaro, de uma caixa de som, do próprio alto-falante da caixa de som. É um sentido de desprover de sentido visual, estético, mesmo com a sua materialidade. E essas questões fundamentais que eu estou falando para vocês acontecem em Belo Horizonte, ali no final dos anos 90, com dois trabalhos muito importantes para a gente. O primeiro deles foi a ocupação da galeria da Escola Guinhar, em Minas Gerais. Eu dei aula na Universidade de Minas, na Escola Guinhar, e esse trabalho custou meu emprego na universidade. A gente fez um projeto enorme com alunos do início de manhã, tarde, noite. Fizemos um trabalho de ativismo, de infiltrar na comissão de galeria, ocupar a galeria pela primeira vez pelos artistas e pensar um projeto como um todo. Ali, questões como colaboração, afeto, coletivo, que está na pauta da contemporaneidade hoje, já começa a aparecer e para a gente é decisivo. Essa bandeira e esse símbolo gráfico, ele começa a aparecer em uma série de outros trabalhos. A bandeira nos acompanha em todas as ações que a gente faz, em todas as ocupações que a gente faz. É como se fosse uma espécie de uma bandeira pirata. Essa aí foi uma ocupação que a gente fez na Barca Rio-Niterói durante um dia, com um grupo enorme de artistas, e tudo acontecia em tempo real. Foi organizado pelo coletivo chamado Pirata, que é o coletivo que antecede o Opa Vivará, que é um coletivo que está muito em voga. Essa turma toda está trabalhando com a gente. Esse X, ele vai aparecer nesses comprimidos. Esse comprimido, na realidade, antecede a tudo isso. Esse é de 95, antes mesmo dos comprimidos do Matrix, né, da pílula azul e a vermelha. Você escolhe que realidade que você quer ter, e tem tudo a ver com o êxtase da cultura da música eletrônica dos anos 90. Esse é um trabalho que é uma gravura. Ele é gravado manualmente, um a um. A gente mandou fazer na Bélgica, na fábrica da letra 7, uma caixa inteira só com a letra X cursiva da nossa mão. E esses são trabalhos que vão se desdobrando. A gente dá de presente para quem é contaminado pelas nossas questões nas exposições, que visita ateliê. A gente usa esse trabalho em várias situações. Ora, ele aparece, por exemplo, como uma pequena escultura, como foi o caso agora da nossa exposição na Sé. Outro fator que aparece em 90 ainda, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, é essa grade de um quebra-cabeça cego. Ele aparece em duas situações, e para a gente é um trabalho realmente decisivo. Ele é limítrofe. Por quê? Primeiro, a gente estava discutindo um texto clássico. Estou acabando? 5 minutos? Puxa vida. Nossa, então não vai dar tempo de tudo isso, mas eu vou bem rápido. Agora eu estou suando frio. Vamos rápido. Bem,
esse quebra-cabeça, a gente está discutindo um texto da Rosalind Krauss chamado Grid, sobre qual é o plano da arte moderna, a planaridade. Qual seria esse plano no mundo contemporâneo, na era da informação? A gente cria esse grafite, né? E a ele a gente está associando uma discussão que é um pequeno livro do Roland Barthes, chamado Incidentes, que é um livro que ele escreve numa viagem ao Marrocos, com pequenos aforismos. Nesse livro ele descreve o dia que antecedeu a viagem dele, que ele foi a uma boate chamada Palladium, em Paris, que era o templo da música eletrônica. A descrição que o Barthes, aquele cara maravilhoso, que escreve maravilhosamente bem, nos dá, a gente fala assim, olha, não existe essa experiência dentro da arte contemporânea. Ela está maneirista, ela é uma jovem senhora de 45 anos, que está se repetindo, né? Então, aquele desejo de ter aquela experiência de comunhão e de potência que o som trazia para as pessoas, a gente quis trazer para o espaço da arte. Então, em 98, a gente faz pela primeira vez The Place, que é um espaço de imersão realizado em vários países, onde deslocamos a pista de dança para o espaço da arte, criando um diálogo com o universo cultural da música eletrônica e do comportamento. O trabalho vem articulando noções de afeto, compartilhamento, copyleft, autoria, horizontalidade, além de questões estéticas específicas da arte. Esse trabalho já rodou Paris, Brecht, já foi em vários lugares. A última apresentação foi na Sé Galeria, a nossa galeria em São Paulo, ano passado, onde a gente grafitou um porão e que se conecta com a garagem do prédio. Na garagem do prédio, a gente transformou todo o espaço com projeção dessa malha e convidamos os amigos, são pessoas que trabalharam com a gente desde cedo e hoje estão produzindo em São Paulo, amigos queridos. Então, essa é a natureza desse espaço. Bem, eu vou falar bem rápido também sobre resistência. Resistência tem a ver com entrega pública. Nós estamos trabalhando com projetos onde eu entrego realmente. Se eu estou falando da mudança do papel do autor, eu tenho que necessariamente trabalhar em relação à entrega. Então, um dos trabalhos de resistência que a gente constrói há mais de 10 anos é o programa Arte Sonora que acontece no Parque Lage. É um programa que trabalha com nivelamento, com performance, com desenvolvimento do pensamento. A gente trabalha com um processo de aceleração. Esse programa ele vem trabalhando de forma intensa, ajudando a construir uma cena ativa aqui e fora daqui. Por lá passaram todos os principais artistas. E o resultado de entrega disso, além do encontro 1 para 1 e da transformação pessoal, foi a produção de 15 podcasts que nós já fizemos, 12 mixtapes, e agora a gente está fazendo as novas, que são as varandas sonoras. São nas varandas, na varanda da biblioteca da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, para pensar como é a construção de conteúdo e material dentro de uma biblioteca. Então a gente tem o som nos mais diversos aspectos, e operando. Isso tudo, gente, está gratuito, disponibilizado, e é tudo copyleft. Bem, ainda dentro dessa estratégia, vou andar mais rápido, a gente tem uma pesquisa muito grande, um braço, que a gente chama de atividades sonoras, que diz respeito a entender e perceber a ecologia acústica e sonora, e como é que eu posso trabalhar com essa ecologia acústica e sonora para a construção de narrativas ficcionais ou narrativas reais. Né? Essa especificamente é uma faixa chamada After Nature Tiradentes, que foi capturado na cidade de Tiradentes, a cidade que a gente vai uma vez por semestre, e esse é a ecologia acústica da cidade adensada. Então você tem uma criança falando aqui, uma carroça que anda lá, ela tem uma espacialidade enorme. Esse trabalho participou da última documenta de Cássio, do programa Every Time, I Hear This Soon. Foi curado pela Janete Rauli e pelo José Augusto Mani. Foram rádios do mundo inteiro, aqui no Brasil foi a Rádio MEC, então esse programa estava na última documenta. Mas um outro trabalho que a gente trabalhou construindo uma narrativa a partir de dados reais, foi o trabalho que a gente apresentou na sede da Casa Europa durante a Flip. A Casa Europa é o organismo que abrange os organismos de cultura da Europa. Então, o Conselho Britânico, a Aliança Francesa, Instituto Italiano de Cultura, Cervantes e sucessivamente. Bem, o tema era o futuro dos museus. Eu tinha trabalhado com o Saulo na primeira exposição
do Museu Nacional pós-incêndio. A gente que criou o conceito da arqueologia do resgate ali para o 2º andar do CCBB. Esse encontro foi mágico e uma das atividades que a gente queria ter feito e não foi possível fazer foi a atividade com o departamento educativo e com as cartas que as crianças mandaram do Brasil inteiro para o museu, no calor do incêndio. O que nós fizemos? Nós conseguimos autorização do Museu Nacional, pegamos essas cartas do Brasil inteiro, escolhemos as escolas, escolhemos o perfil de público, masculino, feminino, faixas etárias, e fizemos uma nova carta, tirando trechos de cada uma, partindo do assunto incêndio, mas construindo uma carta com uma narrativa universal, atemporal, que fala do nosso Brasil e do nosso tempo hoje. Como o trabalho acontecia dentro do Museu de Arte Sacra do IBRAM? A gente criou uma cama sonora a partir da ressonância dessas igrejas. Então, um som abstrato, meio oco, que ficava no fundo da nave. E, à medida que você chegava na igreja, você tinha um murmúrio de pessoas, crianças, adolescentes. Mas quando você caminhava pela igreja, você podia escalar cada voz e cada carta, com a mensagem que cada criança queria dar. Então, são articulações. Isso tudo nasce com esse trabalho chamado After Nature, que foi um prêmio que a gente ganhou em 2008, que a gente montou na exposição Interferências Urbanas, aqui no Recanto dos Animais, no Aterro do Flamengo. É um trabalho montado todos os dias no crepúsculo, no final de tarde às 5 e desmontava às 8, onde a gente convidava os amigos com uma certa estratégia de responder esse tempo comprimido da era da informação que a gente vive, que era uma experiência de desacelerar. Então, era um convite para parar, estar juntos, encontrar. Então, é um trabalho que ele foi acontecendo em uma série de lugares. Por exemplo, esse aqui foi numa fazenda de café em Vassouros, uma das mais produtivas, mas mais violentas. Aqui era a senzala. A gente constrói esse deck e constrói uma trilha específica, como se fosse uma noite inteira na fazenda. Então, cada lugar, a gente constrói uma trilha a partir da ecologia acústica. Essa é a última apresentação desse trabalho. Ele está em exibição agora lá no MUB, em São Paulo, no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, onde a gente escolheu no jardim de escultura essas duas árvores, colocamos dois bancos e resolvemos agregar uma outra camada, que é uma camada da qual a gente não fala com muita frequência, porque eu sou homem, branco, cis e privilegiado, mas a gente está muito interessado em entender como desconstruir esse discurso heteronormativo. A esposa do Freixo fala que o homem hoje ou ele está em desconstrução ou em decomposição. Então a gente está realmente muito atento a essa questão de desconstruir esse discurso. Então, para essa exposição, a gente fez uma trilha específica chamada Triste Vida. Triste Vida também é uma onomatopeia para o canto do bem-te-vi. Então, vou mostrar um trechinho disso. É uma desconstrução do canto do bem-te-vi e vai entrando num piano no finalzinho. Esse é o jardim. Vou fechar. Mais 2 minutos. 2 minutos. No piano de leve entrando, essa experiência da realidade sintética com camadas que são sobrepostas, a pessoa está ali olhando, escutando um passarinho, não sabe se é verdade, se não é, de repente esse canto desse bem-te-vi está sendo desconstruído.
Fechando essa questão da resistência, eu só vou comentar muito rapidamente como a gente lida com o mercado formal, com os produtos, aqueles que são comercializados em galeria. Por decisão política e conceitual, somente o ano passado a gente foi pela primeira vez numa galeria comercial em São Paulo. A gente já tinha ensaiado isso no Rio de Janeiro, quando a gente completou 15 anos de percurso, mas aqui é a primeira vez que a gente chega no mercado formal. E isso é como a questão do After Nature vai se desdobrando em objetos nos mais diversos suportes. Aquarela, bordado, fotografia, instalação, escultura em bronze, escultura em 3D, em todos os suportes possíveis a gente opera. Azulejaria, tem um trabalho absolutamente gigante, que é algo secundário. O problema do trabalho está nos programas abertos. E à medida que a gente constrói os programas, a gente edita o mundo e constrói o que a gente chama de produtos. E por isso que só agora a gente chegou nos produtos. Vamos falar a última coisa correndo. Espera aí, que aí fecha tudo. Deslocamento, que é a última estratégia que eu quero contar para vocês. Basicamente tem a ver com o deslocamento nosso, do nosso ateliê, por uma série de ações. Aqui ações feitas com os alunos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, aqui feito durante o Festival de Inverno da UFMG em Diamantina, que a gente causou uma confusão lá. Aqui foi uma residência que a gente passou a morar e viver dentro do Castelinho do Flamengo durante 3 meses, com um monte de artista produzindo, trabalhando e executando os trabalhos. E aqui uma experiência das mais intensas, operando todas as questões dentro da era da economia da informação. Tem 10 anos esse projeto. Tá? Outros artifícios que a gente usa, por exemplo, é esse pequeno livreto que a gente edita em cada ação, que é um texto, manifesto e ficção. Estou acabando com ele acabei já. Que eu sei que tem mais pessoas, mas só para vocês fecharem o raciocínio. Para os próximos falarem. É isso. E o último seria esse trabalho, que é o Verbos, que é uma performance, né, que foi construída... o Itaú Cultural, só para fechar agora, então o Itaú Cultural, em 2010, ele convidou 5 dos mais importantes curadores para pensar quais seriam os desafios dessa década. Nós fomos chamados, nós achamos que era importante construir um statement. Nós ficamos 3 dias gravando as questões que nos interessam, e depois, a partir de centenas de edições, a gente construiu esse áudio, que são uma performance onde tem uma fala minha e outra do Saulo, onde a gente coloca as nossas questões. Basicamente, é isso que eu queria falar para vocês. Desculpa segurar um tempo aí. Vou pegar. Bom, obrigada, Frans, obrigada, o grupo de estética. Desculpa a insistência, mas é porque realmente assim, a gente quer também abrir para o público. E eu acho que agora, como a gente tem muito pouco tempo, talvez a gente se restringe então a 2 perguntas. E, né, acho que 2 perguntas, de preferência que sejam perguntas para a mesa, que aí a gente aproveita os 2. É para você. Como é que você fala que o artista contemporâneo ele está olhando para o futuro de costas? Fala um pouco mais sobre isso. Bem, é apenas uma metáfora, porque assim, a gente tem a sensação... O que é a arte contemporânea? As ferramentas da arte contemporânea, elas todas, 100% foram forjadas nos anos 60 e 70. Foi onde ganharam densidade. Na realidade, elas foram forjadas por Marcel Duchamp, né? Tudo que não é as mais belas artes, pintura, escultura, gravura, tudo que a gente produz hoje, tudo de op art, programa em processo, arte como mercadoria, tudo foi criado por Marcel Duchamp, sem dúvida. As questões colocadas por ele demoraram 50 anos e, efetivamente, nos anos 60 e 70, viraram pauta pela complexidade pelo qual o mundo passou nos 15 anos pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a ferramenta foi colocar todos os sentidos em jogo, não só a visualidade. O Duchamp falava que era
A guerra dele era contra a realidade retiniana. Ele achava que o pintor era bête comme un peintre, né? Besta como um pintor, porque a complexidade do mundo pedia mais sentidos. Então, por isso que eu estou achando que a arte contemporânea está caminhando, mas repetindo ainda todas essas questões dos anos 60 e 70. E a página da história, a experiência dos anos 60 e 70 tem potência, porque era um contexto utópico. Tinha uma expectativa de transformação, tinha uma alternativa, acreditava-se numa alternativa para o capitalismo. Hoje não tem essa experiência. Então, o que fazer com aquelas ferramentas? É um livro que eu estou trabalhando que chama-se O que Resta. O que resta daquelas práticas como ferramentas de potência para o tempo de hoje? Existem muitas ainda que a gente pode tirar ali. Tá? Boa tarde. Queria perguntar para a Nel, parabéns, né, à mesa, ao grupo DEBEP, grupo de estética. Eu queria perguntar para a Nelma, o vídeo foi, o filme, né, o curta foi feito junto com o grupo de vocês, ou vocês trabalharam em cima do filme? Achei muito interessante o texto. E para o Franz, eu queria perguntar, você conhece Inhotim? Pois é. Inclusive queria fazer propaganda, tive a oportunidade de estar lá em abril e é fantástico, né? E felizmente não foi atingido, o Inhotim não foi atingido pelo rompimento da barragem. Eu queria saber o que você acha de Inhotim, e tive a oportunidade de ver muito isso que você falou, arte sonora, né? Então é isso. Falar para a Nelma sobre o trabalho da Virgínia Medeiros, né? Que uma das falas dela é que numa sociedade machista a prostituição tem poder, né? E isso é fato, é verdade, porque na Praça Mauá vamos voltar para o trabalho da Virgínia Medeiros, que ela diz que numa sociedade machista a prostituição tem poder. Isso era um fato, né? Porque na Praça Mauá, grande área de prostituição, tinha uma delegacia do outro lado da calçada, que é onde é o Museu do Mar hoje, era a primeira DP. E essa convivência era pacífica. Não tinha uma repressão da polícia à prostituição. Então, esse é um poder realmente bem grande, né, da prostituição, porque o Estado não interferia ali no trabalho, né, das prostitutas. Então, um poder e poder até, acho que, feminista também, né? Por assim dizer. Bom, vai ter outra pergunta? Tá. Olha só, minhas companheiras de trabalho também podem, né? Qualquer coisa que eu deixo aqui, em relação à pergunta do Assir. Não, a gente teve contato com a obra da Virgínia Medeiros através até do trabalho que a gente fez para a jornada passada, que foi o filme Prelúdio da Fúria, e no Prelúdio da Fúria tem essa obra, Cais do Corpo, e a gente começou a trabalhar, depois da jornada, a gente começou a trabalhar com a obra dela, se dobrando sobre a obra dela, não só sobre Cais do Corpo. Cais do Corpo é de 2015. Tá? É um trabalho feito em 2015, então não foi, né, foi bem depois, e aí nos interessou esse trabalho, mas a obra dela é bem interessante, ela trabalha com várias questões das pessoas em situações precarizadas mesmo, né? Em relação à questão da Praça Mauá, eu acho que quem ajuda a gente a pensar bem isso, além esse lugar de fala, a questão da precarização, mas, sobretudo, em relação à tua pergunta, tá? Que como é que algumas cidades, não é só no Brasil, aqui mas algumas cidades que teve um lugar historicamente muito significativo, que foi ali a região da Praça Mauá, né? E que foi deixando de ter investimentos de cuidados para aquela população que ficou ali, e mesmo tendo ali, quando ela diz que prostitutas foram assassinadas, né?
como é que havia essa associação entre delegacia e todo aquele espaço ali. Mas o que chama atenção nesse projeto que fez toda essa mudança, além das mudanças que a gente pode mapear no social, das mudanças a partir do lugar da prostituição no social, tem uma questão que foi fundamental, que é esse projeto, que essa autora é uma filósofa de São Paulo, que trabalha com estética do urbanismo e que trabalha com a ideia de construção de cidades de pensamento único. Então, ela está dizendo que determinadas cidades viram um grande negócio para o mercado, e e que mercado é interessado nessas regiões é, sobretudo, o mercado da indústria cultural e visando os turistas. Tá? Então, é isso que ela vai trabalhar, essas cidades. Ela trabalha no livro dela a cidade de Bilbao, e a gente tem aí o exemplo, eu acho que é Porto Maravilha para Samauá, e em Salvador a gente também tem uma história próxima. Né? Eu acho que responde. Uma perguntinha. Esse vídeo que a gente viu, ele está integral ou vocês editaram um trecho? Não, ele está integral. Ele tem 7 minutos, tem 7 minutos e um pouquinho, é só isso. Tá? Tem todo outro trabalho dela, tem as fotos, né, que a gente encontra, vocês jogando Virgínia de Medeiros, vocês vão encontrar todo esse trabalho dela, as fotos, mas o vídeo é só isso. A gente não interferiu, não. Vou fazer um comentário bem rápido sobre Inhotim. É uma coleção única que mistura arte contemporânea internacional com botânica. De fato, muda o parâmetro de escala. Quando o Inhotim surge em 2004, ele muda o parâmetro de escala das obras de arte. Eleva a escala, introduz definitivamente a escala ambiental, espacial, que já vinha na arte, mas que estava um pouco desaparecida. Então, é um espaço fabuloso que está instigando e estimulando a criação de vários outros parques mundo afora. Hoje a gente tem vários lugares que estão produzindo os seus parques naquela condição. É um lugar que vale conhecer, é uma experiência única, né? Que você tem galerias monográficas, dedicada à obra específica de um artista, mas as galerias temporárias, que foram todas reformadas agora em setembro. Então, o museu está todo renovado, e também no sentido de reverter um pouco a imagem pós-acidente em Brumadinho. Tem mais alguém do grupo de estética que quer fazer algum comentário? Não? Então, a gente vai finalizar essa mesa, agradecer muito ao grupo e ao Franz. Obrigada por vocês também.